Eu não acho que a gente está propriamente em um mundo pior do que a gente estava antes das redes sociais. Mas, por outro lado, a grande complexidade das plataformas digitais é que deu voz a discurso ilícito e discurso abusivo. Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa sem nenhum tipo de controle. E a prioridade de qualquer proposta de regulação tem que ser com foco na transparência. Essencialmente, quais desafios as redes sociais trazem para o debate sobre liberdade de expressão? Ângela, veja, eu acho que a gente evoluiu de um mundo de escassez de informação, em que a participação no debate público estava concentrada em alguns veículos de mídia, para um mundo de excesso de informação e escassez de atenção. E agora a gente tem muita gente tentando captar a atenção e, com isso, um excesso de conteúdo que polariza, que apela para os nossos instintos mais emocionais. Então, eu acho que a grande dificuldade das plataformas digitais é, em primeiro lugar, essa disputa pela atenção dos usuários e, além disso, sistemas de recomendação que criam feeds, personalizados, focados nos nossos interesses e podem limitar a interação com visões diferentes das nossas. Quando eu comecei a escrever o livro, eu parti de uma visão positiva das plataformas digitais e das redes sociais. Achava e continuo achando que elas trouxeram uma série de coisas positivas, como o aumento da participação no debate público, o fomento ao pluralismo político, e agora, por isso, a gente tem muito mais informação circulando. Um dos temas que você trata no livro é a regulação. Como que você avalia a regulação hoje no Brasil? O que devia mudar? Veja, Ângela, eu acho que a regulação das plataformas digitais, a medida mais importante é a transparência. A gente precisa entender um pouco mais como as decisões de moderação de conteúdo são tomadas pelas plataformas. Então, o conteúdo que foi analisado e removido precisa ficar acessível pelo menos para o órgão de fiscalização, para ele poder entender como que os termos e condições estão sendo aplicados pelas plataformas digitais. Então, me parece que a transparência é a principal exigência. Fora isso, eu acho que a gente pode pensar, se um usuário teve comentário ou uma publicação removida, ele deve poder recorrer à plataforma. Então, eu acho que o devido processo legal também é uma exigência importante. Esse é o grande desafio que todas as democracias estão enfrentando: conciliar liberdade de expressão e impedir que a vida seja dominada pelo mal. Eu queria propor um modelo de autorregulação regulada que tirasse o protagonismo excessivo do Estado. A minha grande preocupação quando eu estava escrevendo o livro é de que a intervenção excessiva do Estado sobre a liberdade de expressão foi historicamente vista com muita resistência, porque o Estado é um ator diretamente interessado em regular o debate público. Nesse modelo que eu discuto no livro, imagino um órgão com composição majoritária da sociedade civil que tenha capacidade técnica de entender o funcionamento de algoritmos, porque isso também não é um conhecimento que estaria acessível aos legisladores, por exemplo, é um espaço muito técnico. Pelo que eu entendi, esse órgão decidiria diretrizes mais gerais, né? No caso, qual deve ser a regra para pagar um post ou outro? Você acha que cabe às próprias plataformas ou deveria ter uma regra geral? Decisões de moderação de conteúdo cabem às plataformas específicas. Transferir essas decisões de todas as plataformas para um único órgão vai inviabilizar qualquer decisão rápida. E o segundo motivo pelo qual eu acho que transferir essas decisões específicas para o órgão de autorregulação regulada é ruim, é que, em liberdade de expressão, a gente também não quer regras únicas. Em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de casos de zona de certeza positiva.
em que o abuso da liberdade de expressão é notório. E aqui, provavelmente, todas as plataformas chegariam à mesma resposta de que há um abuso. Depois a gente tem casos de zona de certeza negativa, em que, evidentemente, não há um abuso da liberdade de expressão e provavelmente todas as plataformas também chegariam a essa conclusão. Só que a gente tem muitos casos que estão em uma zona cinzenta, que pessoas podem divergir sobre a licitude ou ilicitude de determinado discurso. E me parece positivo que a gente tenha essa divergência, que algumas plataformas considerem ilícito porque adotam uma visão mais restritiva e outras plataformas considerem lícito porque adotam uma visão mais liberal da liberdade de expressão. Então, eu acho que o monopólio das regras de liberdade de expressão, ele é ruim. Ninguém imaginaria, só para concluir meu raciocínio, que a gente gostaria de ter um órgão definindo como que cada jornal deve estabelecer a sua linha editorial ou a sua linha redacional. Então, é um pouco essa mesma lógica que eu imagino quando eu digo que eu acho que cada plataforma pode ter termos e condições diversos. One interesting thing about the internet and the social media is that at the beginning there was this impression that it should be a space free of regulation, both from an economic and commercial point of view, as well as from the perspective of freedom of speech. So the key words at the beginning were the internet should be free, open, and unregulated. I think these days no one agrees that this is possible anymore because many concerns developed over the years. Um dos pontos problemáticos que você diz é quando tem a remoção de um perfil inteiro e não de determinados conteúdos. Você pode explicar melhor? Quando a gente remove uma publicação por excesso da liberdade de expressão, me parece uma medida mais proporcional para abusos. Então, você remove uma publicação específica, mas você não silencia o orador por um todo. O que não significa dizer que eu ache que essa medida de bloqueio do perfil inteiro seja ilegítima. Ângela, a gente tem visto casos de abusos muito graves por atores repetidos. E se a gente está sempre correndo atrás da publicação depois que ela já está na internet, muitas vezes os danos já foram causados. Em casos específicos, concretos e muito bem fundamentados, faz sentido pensar na ordem de remoção do perfil inteiro. De forma geral, como saber quando uma postagem ultrapassa o limite da liberdade de expressão? A gente não vai ter respostas unânimes sobre a licitude ou a ilicitude dos discursos. Por isso que o foco tem que ser em procedimento, em devido processo legal, em garantir isonomia, em garantir transparência. Quando a gente tem desacordo moral razoável, a gente precisa ter garantias que dão legitimidade a essas decisões. Por exemplo, a decisão de suspensão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos é uma decisão que agradou algumas pessoas que acham que ela foi uma decisão acertada, e eu me incluo nesse grupo, mas ela desagradou outras pessoas que estudam a liberdade de expressão, que são acadêmicos e pessoas desinteressadas do debate político de fundo. Isso ilustra que pessoas bem intencionadas, que inclusive estudam a liberdade de expressão, vão discordar. E a gente pode pensar em uma regulação pelo legislativo para tentar melhorar esse cenário. A atuação do judiciário é predominantemente a posteriori. Por outro lado, eu acho que a gente tem visto também o Supremo ocupando um espaço um pouco diferente no inquérito das fake news. Assumiu um protagonismo de ir atrás dessas redes antes dessas notícias serem disseminadas. A gente não viu isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, e a invasão ao Capitólio foi uma grande surpresa em uma das maiores democracias do mundo e resultado de abusos da liberdade de expressão. Então, vejo o inquérito das fake news com bons olhos. Ele foi uma resposta nova para um problema novo. Eu acho que o Supremo tem legitimidade para fazer isso, mas sem prejuízo da gente ter debates para fundamentar medidas que venham a ser adotadas.
o consenso em liberdade de expressão, ele é difícil de ser alcançado nos casos mais complexos. Então, a gente precisa dar legitimidade para essas decisões e não querer que todos os casos agradem a todos.